Eu usei o Huawei Watch GT 6 nos meus treinos de corrida, ciclismo e musculação. Como maratonista, tem algumas funções que eu achei bem interessante, que realmente me ajudaram, e tem algumas coisas que eu senti falta nesse relógio. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática o quanto esse relógio entrega e para quem ele realmente vale a pena. Eu sou o Henrique e aqui no canal eu te mostro como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E hoje eu vou analisar um relógio da Huawei, mais especificamente o modelo GT6. E muito importante aqui, pessoal, as minhas análises elas são bem focadas do ponto de vista de quem treina. E para quem não acompanha aqui o canal, já tem conteúdo aqui falando do Huawei Watch Fit, que daí é um outro modelo da linha da Huawei. Mas tudo que eu falei da linha Huawei Watch Fit nesses outros vídeos, vou deixar um card aqui com uma playlist para vocês poderem assistir depois. Tudo que eu falei da linha da Huawei Watch Fit vai ser aplicável também o aplicativo, as funcionalidades ao Huawei Watch GT. Então quem quiser mais detalhes, além do que eu trouxer nesse vídeo de hoje, pode conferir esses outros vídeos que vai ter mais informações, vai ter mais detalhes do aplicativo e da plataforma da Huawei. Mas o foco desse vídeo de hoje vai ser o Huawei Watch GT 6, como eu já comentei. Ele traz algumas atualizações, algumas funcionalidades bem interessantes que não estão disponíveis na linha Huawei Watch Fit, que aí vocês só vão encontrar na linha GT, por exemplo, na linha GT 6, que é essa recentemente lançada pela Huawei. E eu separei esse vídeo aqui em 4 partes. A gente vai falar das funcionalidades de treinamento disponíveis para o relógio, as funcionalidades de monitoramento de saúde, que é diferente de treinamento, né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação. A gente obviamente vai falar também de algumas características do relógio e também do que eu senti falta no Huawei Watch GT 6. E vamos começar pelas funções de treinamento. A primeira aqui que eu acho bem interessante, tá, pessoal? Planos de treino de corrida gratuitamente. Então, para quem tem um relógio compatível, aqui o Huawei Watch Fit, o GT, até as Smart Bands da Huawei, eles já disponibilizam ali no aplicativo da Huawei para vocês criarem um plano de treino ou uma planilha de corrida. A partir daí, de acordo com o nível de vocês, de acordo com a evolução de vocês, o plano ele vai se adaptando e vai montando todos os treinos de vocês. Então essa é uma funcionalidade que eu acho bem legal. Na maratona que eu corri, na última que eu corri, que foi em setembro de 2025, faz 2 meses mais ou menos, eu corri ela depois de seguir um plano de treino da Huawei, onde eu estava usando o Huawei Watch Fit 3. Vou deixar um card aqui para vocês conferirem depois, que daí eu falo mais sobre esse plano de treino, como foi a maratona. Então é uma funcionalidade bem legal, não tem uma assinatura extra, então comprando um dispositivo compatível, esses que eu já mencionei, vocês vão ali no aplicativo da Huawei e ele já vai montar essa planilha para vocês. Não só montar a planilha, como ele também vai guiar vocês durante o treino. Então, na hora que vocês têm que mudar o ritmo, mudar ali a intensidade do treino, dar um tiro, depois um tempo de recuperação, o relógio, por exemplo, o GT6, o Huawei Watch Fit, ele vai falar para vocês o que vocês têm que fazer. Eles já têm a opção ali de áudio em português, inclusive, que ele vai dar a instrução de treino. Por exemplo, próximos 800 metros, corra num pace de 5 a 6 minutos por quilômetro. O relógio vai falar com vocês durante o treino, vai guiar vocês durante o treino. Se vocês estiverem mais rápidos do que deveriam, o relógio avisa. Se estiverem mais lentos do que deveriam, o relógio também avisa. Então é uma funcionalidade bem legal que para quem tem o dispositivo não demanda nenhuma assinatura extra. Ele já está incluído ali quando vocês compram o dispositivo, já tem acesso a essa funcionalidade no aplicativo da Huawei. Além disso, tem a função de carga de treinamento. Então, conforme vocês treinam, cada treino de vocês tem uma carga que ele vai calcular de acordo com a duração e a intensidade do treino. E aí, a partir disso, vocês conseguem entender se vocês estão treinando demais, o que pode aumentar o risco de lesão, se vocês estão treinando menos do que deveriam e aí estão perdendo o condicionamento físico, ou se vocês estão treinando na medida certa.
Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre carga de treino e como usar essa informação no dia a dia. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem depois. Outra função que foi bem útil para mim na maratona de punta que eu corri, que inclusive deu RP seguindo o plano de treino da Huawei, é o índice de treinamento. Aqui ele vai levar em consideração a carga de treino de vocês e a fadiga acumulada. Então pensem o seguinte, quanto mais a gente treina, o nosso condicionamento vai melhorando, mas ao mesmo tempo o nosso nível de fadiga também vai aumentando. Então, quando a gente vai correr uma prova, a gente tem que planejar bem a distribuição de carga de treino, treinos mais de recuperação, para chegar no dia da prova com um condicionamento físico estável, mas com uma menor fadiga, para a gente conseguir dar aquele 100% no dia da prova. E através do índice de treinamento disponível ali no aplicativo da Huawei, vocês conseguem monitorar isso. Outra função que eu gostei bastante foi o tempo de recuperação, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar lá na descrição aqui embaixo para vocês conferirem depois que eu entro mais no detalhe. O que é o tempo de recuperação? Quando a gente faz um treino, principalmente um treino mais um longão, por exemplo, ou um treino de tiro com mais intensidade, o nosso corpo ele vai precisar de mais tempo para se recuperar, para fazer um treino em tanta intensidade, né, ou com uma duração maior. Através do tempo de recuperação, a gente consegue ver quanto tempo a gente precisa dar para o nosso corpo para fazer um treino daquela mesma intensidade que a gente fez. Então, normalmente, quando a gente faz um treino longão ou um treino de tiro bem forte, o nosso corpo vai demandar um maior tempo de recuperação. Não significa que a gente não possa fazer treino nenhum, não é isso. Mas para dar um outro estímulo para o corpo mais forte, a gente tem que respeitar um pouco mais a recuperação e dar mais tempo para o nosso corpo estar pronto para o mesmo nível de esforço. Além disso, o relógio também vai estimar o VO2 máximo de vocês, onde vocês conseguem acompanhar ali a tendência positiva, né, ou não, dependendo do condicionamento físico de vocês e do treinamento de vocês. E também vai dar uma previsão de corrida. Quanto tempo, de acordo com o histórico de vocês, com o condicionamento físico de vocês, ele dá uma previsão de quanto tempo vocês conseguiriam completar uma prova de 5, 10 km, meia maratona e até de maratona. E aqui eu tenho que mencionar, conforme vocês vão ver nos outros vídeos aqui que eu fiz, né, o review do Huawei Watch Fit, essas previsões para mim deram bem próximas, tá, pessoal? Quando eu fiz a maratona de punta, deu uma diferença ali de 2, 3 minutos, então foi muito próximo o que o relógio estava dizendo que era possível eu fazer versus o que eu realmente fiz no dia da prova. E vocês também conseguem montar treinos intervalados, treinos estruturados de corrida no aplicativo da Huawei e mandar isso para o relógio. Então é uma plataforma bem completa, onde vocês podem colocar aquecimento de 5, 10 minutos, e vocês conseguem ser específicos ali, não só o tempo, mas também colocar a intensidade que vocês querem ficar naqueles 10 minutos. E essa intensidade pode ser frequência cardíaca, para quem prefere treinar por frequência cardíaca, pode ser por pace, se vocês preferirem. Então, alguns exemplos aqui. Quero fazer um aquecimento de 10 minutos na zona 2. Tranquilo, vocês conseguem colocar ali e o relógio vai avisar vocês durante esses 10 minutos se vocês estão naquela zona 2. Se passar, se aumentar, ele avisa. Se ficar mais baixa a intensidade, ele também avisa. Mesma coisa por pace. Tiros, quero fazer tiros de 1 minuto, 2 minutos. Quero fazer treino de tiro de 400 metros, 600 metros, por distância ou por duração, por pace ou por frequência cardíaca. Então é uma plataforma, uma solução bem completa que vocês conseguem montar o treino todo detalhado e durante o treino o relógio vai avisando vocês o que vocês têm que fazer. E caso não estejam fazendo ali o que está programado, ele avisa se vocês estão mais rápidos ou mais lentos do que deveriam. E aí falando agora de algumas funções que vão ser exclusivas do Huawei Watch GT 6, comparando com a linha Huawei Watch Fit, por exemplo. Tudo que eu falei até agora, vocês vão encontrar no Huawei Watch Fit, seja o 3, o Huawei Watch Fit 4, tudo que eu falei até agora está disponível na outra linha também e obviamente também na linha GT 6. Mas tem dois pontos, duas funções que eu acho bem legais que vocês só vão encontrar aqui no GT6, que é o teste de limiar de lactato e a potência virtual de ciclismo. Vamos lá, teste de limiar de lactato. Para mim, esse é um grande diferencial da linha GT da Huawei. Vocês encontram também no Huawei GT5, por exemplo, também tem teste de limiar de lactato. No 6, obviamente, também manteve essa funcionalidade. Limiar de lactato, pessoal, é uma coisa que eu uso bastante e me ajuda muito na hora de definir a estratégia de ritmo para a prova.
Tem vídeo aqui no canal que eu explico no detalhe como usar essa informação, o que é o limiar de lactato e como usar essa informação. Vou deixar um card aqui, vocês podem conferir depois, que daí tem bastante detalhe lá. Mas vou resumir bem. O limiar de lactato, como é que eu uso? Eu vou fazer esse teste no relógio. Por exemplo, eu já fiz esse teste usando um relógio da Garmin, que eu também uso aqui para fazer testes e comparativos. Fiz o teste de limiar de lactato já no relógio da Huawei. Deu muito semelhante. Por exemplo, o meu limiar de lactato hoje no relógio da Garmin diz que a frequência cardíaca de limiar de lactato é 171 batimentos por minuto. O teste que eu fiz no relógio da Huawei deu 172 batimentos por minuto. Eu também fiz esse teste no relógio da Coros e deu 172 batimentos por minuto. Então, todos eles estão bem alinhados ali nesse teste de limiar de lactato. Quando eu vou correr uma maratona, a estratégia que eu sigo, por exemplo, é manter em torno de 10 batimentos por minuto a menos que o meu limiar de lactato. Então, se meu limiar de lactato é 172, eu vou procurar correr a maratona na faixa de 162, 160, 162, 164, ficar nessa faixa de 160 batimentos por minuto. E eu faço isso porque nessa faixa eu sei que o risco de quebrar vai ser muito menor. Então o limiar de lactato me ajuda a entender com qual intensidade eu posso correr cada prova, minimizando o risco de quebrar durante aquela prova. Obviamente, provas mais curtas, 5 e 10 quilômetros, eu corro ali no limiar de lactato, às vezes até acima da frequência cardíaca de limiar de lactato. Mas tudo isso eu falo nesse outro vídeo, que daí eu explico mais no detalhe, mas essa é uma informação que eu acho bem legal, que normalmente a gente só encontra em relógios esportivos. Por exemplo, eu encontro isso no relógio da Garmin, da Coros, tem alguns testes também de limiares da Polar, da Sunto também, mas a Huawei trouxe isso para a linha deles e isso eu achei um diferencial desse relógio. E além disso, tem a bem novidade mesmo, na linha GT6, isso ainda não está disponível, a não ser que a Huawei lance alguma atualização para o GT5, atualmente só está disponível na GT6, que é a potência virtual de ciclismo. Então, enquanto a gente está pedalando na rua, obviamente isso não se aplica a quem faz o treino em spinning ou ergométrica dentro de casa, tem que ser um pedal na rua. O relógio ele vai estimar a potência que vocês estão gerando durante o pedal. Eu ainda estou fazendo alguns testes dessa funcionalidade, que é bem recente mesmo. Eu peguei esse relógio na semana passada, então ainda estou testando e analisando os dados para entender mesmo no detalhe, mas eu achei bem legal. Até me chamou a atenção que o teste que eu fiz, eu estava pedalando, eu vi ali que ele estava mensurando ali estimando, né, a potência que eu estava gerando, e aí em algum momento eu parei de pedalar para ver se a potência zerava. E de fato isso aconteceu, deu um delay de alguns segundos e ele estimou que a potência estava zerada. Quero entender melhor como é que funciona, né, fazer mais testes sobre isso, mas para quem faz ciclismo, é uma função aí bem interessante. E vamos passar agora para as funções de monitoramento de saúde. Solução bem completa no relógio, tá, pessoal? Tem algumas que são óbvias, por exemplo, monitoramento da frequência cardíaca de vocês, onde vocês conseguem ali colocar alertas de frequência cardíaca muito baixa ou muito alta, e ele vai emitir alertas para vocês. Também monitora a frequência cardíaca em repouso. Essa, inclusive, é uma métrica que eu gosto de monitorar, porque normalmente, pessoal, a frequência cardíaca em repouso, conforme o nosso condicionamento físico melhora, a frequência cardíaca em repouso tende a diminuir. E, inclusive, vou usar o meu exemplo aqui. Quando eu era sedentário, não praticava atividade física nenhuma, a minha frequência cardíaca em repouso ficava em torno de 60 a 65. Hoje em dia, tenho um ritmo de vida bem ativo, treino bastante, ciclismo, natação, corrida, musculação, cuido da minha alimentação, melhorei a qualidade do sono, a minha frequência cardíaca em repouso diminuiu. Hoje ela fica ali na faixa de 45. Inclusive, 45 é a média em diferentes dispositivos. Eu estou sempre testando 2 relógios, tá, pessoal? Eu uso 2 relógios no dia a dia para gerar conteúdo aqui no canal. Inclusive, no trabalho, o pessoal até já se acostumou. No começo, achavam estranho alguém com 2 relógios, né, o tempo todo, mas hoje em dia já está normal. Já entenderam, né, por que eu faço isso. Então, normalmente eu estou usando 2 relógios, às vezes a Amazfit, Coros, Polar, Garmin, Samsung, vai variando, tá? E a frequência cardíaca em repouso
é basicamente a mesma em todos eles. Então é uma informação que eu confio bastante, tendo a confiar ali porque realmente todos estão falando a mesma coisa, né? Estão na mesma média, e é assim que eu acompanho um dos indicadores, né? Obviamente não é a verdade absoluta, mas um dos indicadores de que o meu condicionamento físico está melhorando. Além disso, também tem a variabilidade da frequência cardíaca. É uma outra métrica que tem aqui no Huawei Watch GT6. Variabilidade da frequência cardíaca é diferente de monitoramento da frequência cardíaca. Eu vou deixar um card aqui para vocês entenderem nesse outro vídeo. Eu explico o que é a variabilidade da frequência cardíaca, inclusive com exemplos práticos de como ficou esse número em algumas semanas de treino, no meu caso, para vocês acompanharem ali que tem oscilações. Então, se quiserem mais detalhes sobre o que é a variabilidade da frequência cardíaca e como usar isso no dia a dia, assistam esse outro vídeo que daí tem mais detalhes sobre isso. E tem outras funções que eu chamo basicamente de um kit básico, que a maioria dos dispositivos já vai ter hoje em dia. Ele vai monitorar o sono de vocês, ele vai contar quantos passos vocês dão por dia, vai fazer ali a estimativa de estresse de vocês durante o dia e também monitorar a oxigenação do sangue. E uma outra função que eu acho bem legal é o controle de calorias. Isso, inclusive, eu usei para fazer a maratona em setembro. Então, normalmente, pessoal, uns 2 meses antes da maratona, eu costumo fazer um pequeno déficit calórico para perder um pouco de peso, para correr a maratona mais leve. Então, normalmente, o meu peso eu mantenho ele na faixa de 74 quilos. 73, 75, 74, fica oscilando nessa faixa. Mas para a maratona, quando eu vou correr uma maratona em busca de um RP, eu costumo ali uns 2 meses antes, faço um déficit calórico mais controlado para começar uma perda de peso para chegar na maratona e correr ela por volta de 70 quilos. Eu me sinto melhor correndo uma maratona, uns 42 quilômetros com 70 quilos. E aí, nessa última que eu corri, eu usei, como eu estava usando o Huawei Watch Fit 3, eu usei o aplicativo da Huawei para monitorar quantas calorias eu estava ingerindo e quantas o relógio estimava que eu estava queimando durante o dia. E funcionou muito bem para mim. Obviamente, não é perfeito. Eu estou trabalhando num conteúdo especificamente para dar exemplos práticos sobre isso. Tem alguns pontos ali de atenção. Não é perfeito, mas ajuda bastante a entender ali, de maneira geral, se vocês estão consumindo mais ou menos calorias do que deveriam, se quiserem perder peso, por exemplo, ou até se quiserem ganhar peso para fazer um superávit calórico. Então é uma função que eu achei bem legal. Estou colocando aqui na tela alguns exemplos desse relatório, quando eu fiz esse teste. Então é uma funcionalidade, novamente, não quero dizer que é perfeita, tem algumas, enfim, pontos de atenção, mas me ajudou bastante a controlar a alimentação e fazer esse déficit calórico para chegar na maratona no peso que eu queria. E passando para as características do relógio. A primeira que eu tenho que mencionar que me chamou muito a atenção logo que eu abri a caixa, que eu fiz o unboxing dele, é a qualidade de construção e o acabamento. Tá acima da média, tá, pessoal? É uma qualidade, um acabamento, um refinamento, me chamou muito a atenção isso. O relógio de fato tem um acabamento, eu diria ali, acima da média. Obviamente, a gente tem relógios ali de outras marcas também que são excelentes em acabamento, mas esse aqui tá entre os top ali na questão de acabamento dos que eu já testei. Realmente o acabamento me chamou muito a atenção, a qualidade de construção dele me chamou muito a atenção. Juntamente com a tela também me chamou a atenção. Assim, pessoal, para já setar a expectativa, já testei vários relógios. Os mais atuais é difícil vocês terem problema de ver a tela contra o sol, tá? Os relógios ali intermediários, avançados, eles vão oferecer uma experiência bem tranquila. É difícil ter um relógio que vocês vão ter algum problema de olhar as informações durante o treino, mesmo sob o sol. É difícil, tá? Mas esse aqui, de fato, a tela é muito boa, tá? Enfim, o nível de nitidez da tela enfim, uma experiência bem fluida na hora de olhar as informações durante o treino, mesmo sob o sol forte. Então, a tela dele também tá de parabéns, me chamou a atenção também. Um outro ponto que eu achei bem interessante é o GPS dele. Eu ainda estou fazendo testes de longo prazo, tá? Isso aqui são, digamos assim, estou com ele há uma semana, eu diria que são as primeiras impressões. Mas, novamente, eu estou sempre correndo com 2 relógios, às vezes Garmin, Coros, enfim, vou intercalando os relógios, Samsung, Polar, vou intercalando os relógios para testar.
E o que eu percebi nele, nesses primeiros treinos que eu fiz, tanto de bike quanto de corrida, foi que a resposta na hora dos tiros, ela é muito rápida. Então, quando eu vou dar um tiro ali, ele identifica as mudanças no ritmo bem rapidamente. Eu já fiz testes aqui no canal com vários relógios e vou fazer testes semelhantes com ele, trazendo dados, trazendo o número específico ali, analisando no detalhe, mas as primeiras impressões, quando eu olho hoje treinando com ele, muitas vezes ele identifica a mudança do ritmo mais rápido do que outros relógios. Novamente, por enquanto, são impressões. Eu ainda quero pegar o número e vou trazer aqui para vocês uma análise mais completa e detalhada disso. E também sobre a duração da bateria. Isso aqui para mim também, tirando o Amazfit T-Rex e alguns outros também da Coros, da Garmin, relógios esportivos que tem uma duração de bateria excelente, esse aqui também me chamou muito a atenção. Eu estou fazendo um teste de longo prazo, tá? Eu carreguei ele na quarta-feira, eu tirei ele do carregador. Na quarta-feira eu anotei às 15 horas e 31 minutos. Hoje é sábado. Então, eu treinei na quarta à noite, treinei na quinta de manhã, na quinta à noite, na sexta de manhã, na sexta à noite, no sábado de manhã. Então, treino bastante. Eu estou deixando o monitoramento de frequência cardíaca em tempo real o tempo todo. Então, estou fazendo um teste bem, digamos assim, extremo da bateria dele. E agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, no sábado, ele ainda está com 73% de carga, mesmo tendo treinado tudo isso com o GPS ativado e o tempo todo dormindo com ele. Então, a duração da bateria está me chamando a atenção. Obviamente, vou usar ele por mais dias, vou testar isso mais vezes, né, dos 100% até o 0% de bateria, mas está me chamando a atenção. Tá hoje com 73%, está bem promissor a duração da bateria dele. A pulseira que vem nele também bastante confortável. Para mim, pessoal, assim, para compartilhar, a pulseira mais confortável que eu já usei foi do relógio da Polar, que eu comprei, o Vantage M2. Aquela pulseira para mim foi a mais confortável que eu já usei até hoje. E ele tá perto dela, tá? Tem alguns outros muito confortáveis também. Eu gostei muito da pulseira, por exemplo, do Amazfit Cheetah. A pulseira dele é excelente também. Obviamente, pulseiras da Garmin, da Coros são muito confortáveis, são voltadas mais, né, pro relógio esportivo, e esse aqui está muito próximo desses relógios. O conforto da pulseira que vem nele é uma pulseira discreta, mas é bastante confortável. E um outro ponto que eu não poderia deixar de falar é o design do relógio. Isso também chama bastante atenção, tá, pessoal? Ele é um relógio que tem várias funções de treinamento, monitoramento de saúde, mas ele é um relógio discreto. Vocês podem usar ele em diversas ocasiões. Ele é um relógio bonito mesmo, tá? Ele até chama atenção. Quando eu comecei a testar ele e ir com ele para o trabalho, alguns colegas inclusive perguntaram qual que era o modelo do relógio, porque chamou bastante atenção. Normalmente eu uso alguns mais esportivos, né? Garmin, que eu tava por último, Coros, testando, né, no dia a dia. E aí quando eu cheguei com esse, o pessoal chegou a perguntar que relógio que ele era, porque era bem diferente, né? Então ele é um relógio que dá para usar tranquilamente em diversas ocasiões no dia a dia, e o design dele chama bastante atenção. Isso é, digamos assim, é um diferencial desse relógio. Se é importante para vocês, né, ter um relógio com um design mais aprimorado, digamos assim, e que dê para usar em diferentes ocasiões, não só no momento do treino, para usar no dia a dia, no trabalho, esse é um relógio que dá para usar tranquilamente. O design dele é um relógio discreto que vocês vão usar no dia a dia e, enfim, e usar ele para o treino também. Só um ponto de atenção que eu tenho que mencionar aqui, sobre o tamanho dele. O Huawei Watch GT6 tem duas opções de tamanho, de 46mm e de 41mm. O que eu estou usando aqui é o de 46mm. Quem prefere um relógio menor tem a opção de 41mm, que vai ter as mesmas funcionalidades. A única diferença aqui é o de 41mm vai ter uma duração de bateria menor. Fora isso, funções de treino, monitoramento de saúde, vai ser tudo igual entre os dois. Mas agora vamos lá, do que eu senti falta nesse relógio? O relógio é excelente, mas não é perfeito. Tem algumas coisas que eu senti falta. Primeiro, alguma funcionalidade, algum aplicativo de streaming de áudio, de música. Por exemplo, que seja o Spotify, Deezer, o Amazon Music, alguma opção de streaming de música.
Ele não tem essa opção. Vocês conseguem ter música no relógio, vocês conseguem parear fone Bluetooth com o relógio para ouvir a música, só que vocês vão ter que passar o arquivo MP3 para o relógio. Então vocês vão ter que baixar a música, o arquivo MP3 e jogar esse arquivo MP3 para dentro do relógio. O que eu não acho prático. Eu senti falta de ter a opção ali de um Spotify, por exemplo. Às vezes eu gosto de sair para correr ouvindo podcast, ouvindo música, e eu não tenho essa opção. Eu teria que baixar um arquivo MP3 e jogar para o relógio, o que eu não acho prático no dia a dia. Então, esse é um dos pontos que eu senti falta. Outro ponto que me chamou a atenção foi a quantidade de aplicativos disponíveis para o relógio, que é um pouco mais limitado. Então, quando a gente pega um relógio, um smartwatch, aqui vou usar o exemplo o Galaxy Watch, que tem o Wear OS. Tem outras marcas que também tem o Wear OS, que vocês conseguem fazer a mesma coisa, tá? Mas só usar exemplo aqui o Galaxy. Vocês conseguem, por exemplo, instalar o Google Maps, ter uma experiência completa de Google Maps no relógio, navegar, ver o mapa, colocar a rota, ver ali a rota no relógio mesmo. Vocês conseguem instalar, obviamente, né, o Spotify, por exemplo. Tem a opção de baixar o WhatsApp no relógio. Tem a opção de pagamento por aproximação. Então, nessas questões, pagamento por aproximação no Brasil, tá? Porque tem algumas versões, tanto de outros relógios, a Amazfit, o Huawei, que até tem ali a tecnologia, mas no Brasil não está habilitado, que é o caso do GT6. Então, falta algumas funcionalidades mais smart ainda, quando a gente compara com os relógios voltados, né, para o conceito de Smart Life, que é trazer aquelas funções do celular para o relógio. Então, o Huawei Watch GT6, ele não é tão smart quanto um Samsung, por exemplo, e aí fica devendo nesses pontos. Obviamente, ele oferece funções de treinamento muito completas, mas nessa função smart de trazer esses aplicativos de dia a dia é algo que eu senti falta, que eu acho que tem uma oportunidade para melhorar ainda. Outro ponto, né? Organizar o calendário de treino. Por exemplo, no meu caso, eu treino ciclismo, natação, corrida e musculação. Eu gosto de ter a possibilidade ali, que é o que eu tenho na Garmin, por exemplo, vocês encontram na Coros, na Polar também, que vocês podem abrir o calendário de vocês e organizar os treinos, planejar a semana de vocês. A segunda eu vou fazer musculação, treino de, exemplo, tá? Peito e tríceps. E vou fazer uma corrida leve, aí já programar ali o treino de corrida de vocês. Na terça eu vou fazer um ciclismo e natação e programar o treino de vocês. Então, no relógio da Huawei, que é algo que eu também senti falta no relógio da Amazfit e da Samsung também, mas normalmente esse calendário de treino, essa organização de treino de múltiplos esportes, programar os treinos por dia da semana, às vezes até por mês, é algo que vocês vão encontrar mais nos relógios esportivos. Então, esse é um ponto que é relevante para mim, para o meu dia a dia, para a minha organização, né, para o meu planejamento de treinamento, que eu não encontro aqui. Se vocês fazem corrida, vão seguir o plano de treino ali da Huawei, tudo isso vai ter, as notificações funcionam muito bem. Mas na hora de planejar uma semana de treino, acaba ficando ali, tendo essa oportunidade que aí um relógio esportivo vai oferecer uma solução mais completa, que é o caso da Garmin, por exemplo, da Coros e da Polar. Então, novamente, é um outro ponto que eu acho que ainda poderia melhorar na plataforma, né, da Huawei. Aqui, talvez nem necessariamente na plataforma da Huawei, mas, por exemplo, poderia, se tivesse compatibilidade, né, eu poderia fazer tudo isso numa plataforma de treino como o Training Peaks, só que atualmente o relógio da Huawei não tem essa integração com o Training Peaks. Ele não envia e nem recebe os treinos lá do Training Peaks. Então, tem alguns pontos aí que esses relógios smartwatches, né, seja da Amazfit, da Samsung, da Huawei, ainda na parte de treinamento não tem uma solução tão robusta, tão completa quanto os relógios esportivos. Então, nessa parte eu ainda senti falta desse tipo de funcionalidade no relógio da Huawei. E aí, passando para treinos de musculação. Também senti falta de uma função ali do tipo, do modelo de treino mais completo para a área da musculação, quando a gente vai treinar a musculação. Por exemplo, no relógio da Garmin, da Coros e até da Amazfit, tá, pessoal? Que eu acho uma plataforma muito boa no treino de musculação. A gente consegue controlar quantas séries a gente está fazendo, consegue colocar ali no relógio, no tempo de intervalo, no tempo de descanso. A gente consegue colocar quantas repetições a gente fez naquela série, qual que é o peso que nós pegamos naquela série, daquele exercício, e controlar também o tempo de descanso.
No relógio da Huawei, eu tenho a função musculação, eu consigo habilitar ali, vou fazer um treino e vai ser um treino de musculação. Ele tem esse modelo de treino, esse modo de treino, mas ele só conta o tempo total e a frequência cardíaca durante o treino. Enquanto nesses relógios, por exemplo, no da Garmin e normalmente da Amazfit também, eu coloco ali, bom, comecei o treino, fiz uma série, apertei um botão aqui, ele entra na tela de tempo de descanso. Aí eu consigo ver qual é o meu tempo de descanso. Eu consigo até programar na Garmin, na Amazfit, por exemplo, quanto tempo eu quero fazer de descanso. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. E aí o relógio me avisa quando passou aquele tempo. No relógio da Huawei, ele vai registrar o treino de musculação, mas eu não consigo fazer esse controle. Então eu acho que o treino de musculação da Huawei poderia ter aí algumas melhorias para incorporar isso também. Mas isso só vai fazer diferença para quem realmente usa isso, tá, pessoal? Se vocês só querem registrar o treino e não se importam ali, vou fazer o tempo de descanso, só querem registrar o treino, funciona muito bem. É que eu gosto de controlar o tempo de descanso, eu gosto de olhar o histórico, bom, nesse exercício, quanto peso, quantas repetições eu fazia 1 ano atrás e quantas eu estou fazendo agora. Então eu consigo ter isso nesses outros relógios. No da Huawei eu não conseguiria. Mas se vocês não querem fazer esse controle, daí não vai fazer diferença. Por isso é importante entender a necessidade e se essa funcionalidade é realmente relevante para vocês ou não. Assim como o treino intervalado para outros esportes. Então, como eu comentei no começo do vídeo, na Huawei vocês conseguem montar um treino estruturado de corrida, bem completa a solução. Mas vocês não conseguem fazer isso, por exemplo, para ciclismo, para natação, para outros esportes. Coisa que, por exemplo, na Garmin, mesmo na Amazfit, eu consigo. Por exemplo, vou sair para pedalar, quero fazer um aquecimento de 10 minutos, depois tiros na bike. Eu consigo fazer isso, programar isso e o relógio vai me guiando durante o treino, mesmo num treino de ciclismo, no caso da Amazfit, da Chorus, da Garmin. Na Huawei, eu só consigo programar esses treinos e o relógio só vai me guiar durante o treino nos treinos de corrida. Então, novamente, para quem treina corrida, para quem não dá bola para isso para outros esportes, não vai fazer diferença nenhuma. Mas para o meu uso, é algo que eu estou sentindo falta. Eu precisaria, né? Eu gosto de ter essa facilidade de programar um treino no relógio, sair para treinar e o relógio me dizer o que eu tenho que fazer, sem precisar ficar controlando o tempo. O relógio só me avisa. Para mim isso faz falta nos outros esportes. Na corrida, fantástico. No ciclismo, por exemplo, eu não tenho isso na Huawei. Então é algo que me faz falta também. Então, para concluir aqui, pessoal. O relógio Huawei Watch GT 6. Espetacular. É um ótimo relógio. Estou gostando bastante dele. Vários pontos positivos. Como eu comentei aqui no vídeo, ele não é tão, digamos assim, smart quanto relógios que tenham o sistema Wear OS, como o Galaxy Watch, só para mencionar um exemplo, e ele também não tem tantas funções de treinamento quanto relógios focados em treinamento, relógios esportivos, como marcas como Garmin, Polar, Chorus. Então, ele fica no meio do caminho. Ele oferece um pouco dos dois mundos, o que eu acho muito positivo, o que eu acho muito bom. Se o teu foco é corrida, ele atende muito bem. Ele tem o plano de treino, que inclusive foi o plano de treino que me levou ao meu RP na maratona. Ele tem a possibilidade de criar treinos estruturados, ali, treinos intervalados de corrida com uma plataforma bem completa que te avisa durante o treino. E tem o teste de limiar de lactato, que para mim é um grande diferencial desse relógio, que normalmente esse teste vocês só encontram em relógios esportivos. Então é um grande diferencial que para quem está focado em corrida, como eu já comentei, o Huawei Watch GT 6 é uma ótima escolha. E se esse vídeo te ajudou, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tecnologia para o esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.